Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? E hoje, para variar, a gente vai conversar mais um pouco de Digimon Adventure 2020. Basicamente, o que eu quero falar nesse vídeo é sobre uma teoria que eu tenho, né? Mais uma na realidade, que tem a ver com algumas coisinhas que eu descobri recentemente sobre alguns Digimons bem complicados, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre quem eu acho que vai ser o vilão verdadeiro dessa temporada? Vambora! Então, de escolhido, a gente vai começar o vídeo através dessa imagem que vocês já estão vendo aí. Essa imagem apareceu bem mais no início da temporada de Digimon Adventure 2020. Nessa temporada, durante essa parte, a gente estava aprendendo um pouco mais sobre a história do passado daquele mundo digital. E através dos Digimon sagrados que estavam contando para eles, do Val do Irmão e tudo mais. E ele estava mostrando que havia acontecido uma grande guerra no passado do mundo digital. E durante essa guerra, muitos Digimons que vieram do submundo e muitos Digimons que vieram do paraíso se enfrentaram. Então, milhares, milhões de demôniozinhos e anjinhos estavam se enfrentando para todos os lados. Foi uma grande catástrofe, destruição para todos os lados. Pelo menos é isso que dá a entender pra gente. O que acontece é que durante toda essa parte, a gente vê uma imagem de um Digimon muito grande no meio do grupo do mal, com certeza, que é esse que vocês estão vendo aí. E o que acontece é que esse Digimon não é qualquer Digimon. Esse Digimon é um Digimon muito poderoso, é um Digimon de nível Mega. Ele é chamado de Deathmon, ou também chamado de Goemon. Os dois nomes ficam corretos, porém o nome original dele é Deathmon, que se traduz literalmente para Monstro da Morte, né? E esse Digimon, ele, além de ele ser um Digimon poderosíssimo, ele é um Digimon do tipo Lorde Demônio, o que é muito interessante e que vai conectar nessa teoria perfeitamente. O que acontece, de escolhidos, é que durante as sextas-feiras eu estou fazendo uma série de vídeos sobre os 7 Lords. Na sexta-feira passada eu fiz um vídeo sobre o Barbamon. E através desse vídeo eu descobri várias coisas muito interessantes sobre o Barbamon e que se encaixam perfeitamente para tudo que está acontecendo nessa nova temporada de Digimon, né? Então, se você não assistiu aquele vídeo, recomendo que você assista, por favor. Você vai saber bastante sobre o Barbamon se você assistir aquele vídeo. Assista toda a série também, se possível. Assim você também ajuda o meu canal e conhece um pouco mais sobre os 7 Lords. Mas o que acontece, de escolhidos, é que o Barbamon, ele tem poderes para estar arquitetando coisas muito semelhantes a tudo o que a gente viu até agora nessa nova temporada de Digimon. Então eu vou explicar para vocês do começo, né? Barbamon, um dos 7 Lords, é um Digimon que é manipulador, que tem poderes para isso, para enganar os outros, para que ele roube os outros. Ele é o Digimon que representa o pecado capital da ganância, né? Então ele, sim, é o Digimon mais ganancioso que existe. Ele quer tudo para ele, né? E o que acontece é que, através dos poderes dele, ele consegue controlar, manipular outros Digimons como se eles fossem bonecos, como se eles fossem seus servos, né? Então ele tem um báculo mágico, né? Que é chamado de Death Lure, ou Isca da Morte, se você quiser chamar dessa forma. E ele usa esse báculo para estar fazendo encantamentos, magias e tudo mais, para estar controlando outros Digimons, principalmente Digimons que forem mais fracos do que ele. E não é muito difícil de você encontrar Digimons mais fracos do que ele, afinal de contas ele é um Digimon de nível Mega, ainda mais forte do que Digimons de nível Mega mais convencionais, porque ele é um dos 7 Lords, ele é um Digimon muito, muito poderoso, né? Pertence a um dos grupos mais poderosos do mundo digital. O que acontece, pessoal, é que como que o Barbamon primeiramente se encaixa nessa teoria? O fato de que o Deathmon, aquele Digimon que eu mencionei para vocês antes, apareceu no começo de Digimon Adventure 2020, né? O Deathmon apareceu lá. E quando o Deathmon aparece, ele tá no meio de uma sombra, ele já é um Digimon bem escuro, né? E a marca registrada dele é que ele tem apenas um olho na cara dele, um olho bem grande, da cor amarela bem forte. E o que acontece é que esse olho não estava exatamente amarelo, ele estava meio avermelhado, com um brilho de vermelho, você consegue perceber. Se você for agora assistir o episódio, você vai perceber que aquele Deathmon estava com o olho amarelo, bem avermelhado, com brilho de vermelho. E o ponto é que, a partir dessa parte na história, a gente começa a se encontrar com vários Digimons que acabam causando problemas para os Digi-escolhidos e que estavam sendo controlados através do poder de alguém, né? Que estava sendo passado através daqueles Digimons que parecem morcegos, os Soundbirdmons. Ou seja, esses Digimons estavam sendo hipnotizados e esses Digimons, adivinha só, estavam com os olhos vermelhos, brilhando vermelho, né?
Então, nessa hora, muitas pessoas se esquecem do fato de que já naquela parte da Guerra do Passado, a gente já tinha visto Digimons que estavam aparentemente também sendo controlados mentalmente, né, por alguém. Então, na hora, agora, se você percebeu tudo isso, você vai começar a conectar os fatos, né? Porém, até agora, a gente tinha pensado no quê? Que o Devimon, que é um Digimon que já está aparecendo na temporada, era o causador desse hipnotismo, de fazer esses Digimons trabalharem para ele à força, né? E o Devimon realmente tem poderes para estar fazendo isso. Isso está na descrição oficial dele. E se você olhar muito nos olhos do Devimon, que são olhos que brilham vermelho, ele hipnotiza você. Ele faz com que você trabalhe para ele, faça as coisas que ele quer que você faça. Então sim, o Devimon se encaixa nisso. Porém, recentemente algumas coisas estranhas aconteceram, que é o quê? Digimons muito fortes começaram a aparecer e eles estavam sendo controlados também. Então a gente viu vários Digimons de nível perfeito, como o Metal Tyrannomon, como o Scorpiomon, como o Andromon, né? O Andromon, por exemplo, é um Digimon de nível perfeito do atributo Vacina, que é um atributo que tem vantagem sobre o Devimon, que é um Digimon de atributo Vírus. Ele é de um nível de evolução superior ao nível de evolução do Devimon, né? Sendo que o Devimon é um Digimon de nível adulto, de nível campeão, né? Ou seja, o Andromon, em teoria, tem todas as vantagens do mundo para estar ganhando em luta, ou, sei lá, força de vontade e coisas do tipo, por sobre um Digimon de nível menor do que ele, e que seja ainda de um atributo inferior ao dele, né? Que perde do dele. Então, como que a gente explicaria o fato de que o Devimon está conseguindo controlar mentalmente todos esses Digimons poderosíssimos, né? Além disso, a gente sabe que não só o hipnotismo dos olhos vermelhos, mas começou a aparecer uma coisa chamada miasma, que ninguém sabe de onde veio. Só que daí a coisa fica ainda maior e mais complicada, quando a gente pensa que o Deathmon, um Digimon de nível mega, gigantesco, poderosíssimo, que habita na área negra, do tipo Lorde Demônio também, ele apenas não faz parte do grupo exatamente, estava sendo controlado da mesma forma. Ele possivelmente estava sendo controlado da mesma forma. Então o que a gente vai dizer? Que o Devimon está conseguindo controlar um Digimon tão poderoso desse jeito? Eu acho que não. Eu acho que o Devimon com certeza não conseguiria fazer isso. Então, a não ser que o Devimon esteja passando por evoluções e chegando num nível maior e então usando seus poderes, eu não acredito que o Devimon conseguiria usar seus poderes de controle sobre um Digimon tão forte quanto esse, né? Talvez ele mal conseguisse usar esses poderes num Digimon como o Andromon, como eu expliquei pra vocês. Então, eu acho que quem tá usando esses poderes é o Barbamon. Por quê, pessoal? Eu vou explicar pra vocês. O Barbamon tem os mesmos poderes que o Devimon, só que extremamente, milhares de vezes mais potencializados. O Barbamon é literalmente baseado 100% em controle dos outros. Ele usa magia, ele usa poderes pra controlar os outros, da mesma forma que o Devimon faz, porém em níveis superiores de formas absurdas. Ele controla hordas de Digimons ao mesmo tempo com os poderes dele. E ele consegue, inclusive, controlar o Deathmon. Essa é a parte mais importante dessa teoria. Na descrição oficial do Barbamon, está escrito literalmente que ele tem poderes fortes o suficiente para até mesmo controlar o Digimon Deathmon. Então vamos lá. Quer dizer então que o Barbamon tem poderes semelhantes ao que está acontecendo na temporada, que o Deathmon apareceu na temporada, que aparentemente o Deathmon também estava sendo controlado, e que na descrição oficial do Barbamon ele consegue controlar o Deathmon. Então como que a gente não fez essa conexão até agora, né? Obviamente que, muito provavelmente, tem que ser um Digimon mais poderoso que o Deathmon, que tenha poderes de controle e que está conseguindo controlar ele para fazer o que ele quer que seja feito. Então, eu acho, pessoal, que na minha teoria, o Barbamon é o cara que está por trás do que aconteceu, principalmente no passado, quando aconteceu aquela guerra. Todos aqueles milhares de Digimons contando com o Deathmon atacaram o mundo digital a mando do Barbamon, né? Então, o Barbamon, pessoal, como eu disse, é um Digimon muito forte, controlador, manipulador, ele quer tudo pra ele, ele quer o mundo digital pra ele. Seja lá o que aconteceu nessa guerra do passado, foi uma coisa muito grande, muito importante, e a gente provavelmente ainda vai ver mais no futuro. E o Barbamon, com certeza, é um Digimon extremamente capaz de arquitetar guerras inteiras
para seus próprios ganhos. Ele realmente faz esse tipo de coisa. Isso está dentro dele, na personalidade dele, e ele tem poderes suficientemente grandes para isso, né? Então sim, o Barbamon é capaz de fazer tudo isso, e é muito provável que o Barbamon seja mesmo o grande vilão dessa temporada inteira, né? Porém, Digi Escolhidos, o ponto aqui é que o Barbamon, ele já foi vilão principal em 2 vezes, se eu não me engano. Na primeira das vezes foi num jogo chamado Digimon History Super Cross Wars, que foi um jogo de Nintendo DS, que inclusive não foi nem traduzido para o inglês, oficialmente. Ele era o vilão principal lá. Da segunda vez foi no mangá Digimon Next, né? Eu acredito que o Digimon Next veio antes desse jogo do Super Cross Wars, com certeza. Lá nesse mangá do Digimon Next, o Barbamon era o vilão principal. Ele basicamente foi derrotado só no final da história, né? Nessas 2 vezes foram planos gigantescos que envolviam coisas do mundo digital inteiro. Foram situações extremamente complicadas. Porém, a gente sabe que o Barbamon não age sozinho todas as vezes. Algumas vezes ele age junto com seu grupo. E quem é o grupo dele são os 7 Lords, né? Os 7 Lords são Digimons que raramente trabalham juntos. É muito difícil de você ver eles trabalhando juntos, a não ser que o plano seja muito grande, eles realmente precisem trabalhar juntos, com o mesmo objetivo, porque senão muito provavelmente um não gosta do outro, um manipularia o outro, né? O ponto é o seguinte, a gente viu uma história em Digimon Adventure 2020 até agora que traz pra gente informações muito importantes de que existiam grupos muito grandes de Digimons do bem, né? Então quando a gente vê aquelas imagens de todos os Digimons sagrados, eram todos Digimons de nível Mega, todos Digimons muito poderosos e todos Digimons que possivelmente no passado lutaram juntos nessa guerra. Então a gente tinha inúmeros Digimons Mega. Inclusive a gente vê que os Digimons dos Digi Escolhidos, Wargreymon, Metal Garurumon e etc., também lutaram naquela guerra, enquanto eles estavam no nível Mega. Ou seja, eram dezenas de Digimons de nível Mega juntos lutando pelo bem. Então eu acredito que possivelmente, se os 7 Lords precisassem trabalhar juntos para combater todo esse grande número de Digimons sagrados e Digimons do bem que estavam tentando defender o mundo digital, então sim, eles teriam um objetivo em comum, e sim, eles precisariam trabalhar juntos, né? Então, possivelmente, o que estava acontecendo naquela guerra não era só o Barbamon, mas sim todos os 7 Lords juntos, né, agindo. Por isso que aconteceu uma guerra que possivelmente encapsulou o mundo digital inteiro, né? Porém, essa parada de controle mental, essa parada de deixar os olhos dos Digimons vermelhos, e essa parada principalmente de controlar o Deathmon, que tá literalmente descrita no perfil oficial do Barbamon, é uma coisa que aponta com todas as letras da palavra pro Barbamon como o culpado por trás de tudo isso. Então eu acredito que o Barbamon vai ser o vilão, ou pelo menos um dos vilões dessa história, e que a gente vai ver bem mais sobre os 7 Lords no futuro. Mas obviamente que isso é apenas uma teoria que eu tô trazendo pra vocês, para que a gente converse sobre ela aqui nesse vídeo. Tá bom, Digi Escolhidos? Então eu só queria trazer esse vídeo pra vocês mais uma vez, para que a gente conversasse. Então eu vou pedir que vocês deixem seus comentários aí sobre tudo que vocês escutaram aqui nesse vídeo, por favor. Esses vídeos ficam cada vez melhores quando vocês comentam, por favor. Seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E vou pedir também que, se possível, como eu sempre peço, que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, cliquem no sininho, e se quiserem dar ainda mais suporte para o canal, estejam clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Digi Escolhidos! Deixo então um grande abraço, muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assiste meus vídeos aqui no canal. Valeu? Então, aguardo vocês para os próximos vídeos. Fui, Digi Escolhidos! Tchau, tchau!